Olá, vamos começar agora a nossa revisão da aula sobre os metabolismos energéticos envolvidos na atividade física. Bom, um dos objetivos que a gente busca na alimentação, quando a gente fala em atividade física, é buscar os nutrientes que são responsáveis pela geração de moléculas de ATP. A molécula de ATP é a molécula que dá a energia. Então, para poder desempenhar um movimento, para poder desempenhar a atividade física, fazer o exercício, competir, eu preciso de energia. Então, o objetivo da alimentação, nesse caso, então, é buscar os nutrientes que estão envolvidos na síntese desse metabolismo energético, da molécula de ATP. No músculo, há cerca de 80 a 100 gramas de moléculas de ATP. Então, ele tem um pequeno estoque de energia. Apesar de ser 100 gramas, de 80 a 100 gramas, parecer às vezes muito, quando comparado com algumas moléculas que a gente tem no corpo, esses de 80 a 100 gramas de ATP equivalem a apenas poucos segundos de movimento intenso. Então, fazer uma atividade de alta intensidade vai durar apenas alguns segundos. Então, o corpo ele precisa ter metabolismos de ressíntese de ATP durante a atividade física para que o corpo continue a desempenhar um movimento. Se a gente não tivesse esse mecanismo de ressíntese de energia, a nossa atividade física ia durar apenas um segundo, porque a gente ia entrar logo em fadiga, porque não ia ter energia. A forma ou o tipo de metabolismo utilizado pelo organismo para fazer essa síntese de ATP vai depender do tipo e da intensidade da atividade física desempenhada por nós, pelo corpo. Existem 3 tipos de metabolismo de ressíntese de energia. Nós temos o sistema anaeróbio alático, ou seja, a gente não utiliza oxigênio, então ele é anaeróbio, e não há produção do ácido lático, então ele é alático. A gente tem um sistema anaeróbio lático, que é um sistema também que não necessita de oxigênio para funcionar, para o metabolismo funcionar, e ele tem como resultado a produção do ácido lático. Então, sistema anaeróbio lático. E o terceiro mecanismo é o sistema aeróbio, onde a gente utiliza o oxigênio e também não tem a produção do ácido lático como parte do metabolismo. O primeiro sistema, o sistema anaeróbio alático, ele também é conhecido como sistema ATP-CP, ou sistema creatina-fosfato. Sistema creatina-fosfato, ATP. Esse sistema, ele é utilizado, então, ele funciona quando você tem uma queda de ATP, ou seja, você tem uma diminuição de ATP e um aumento de ADP. Isso sinaliza para o músculo que ele precisa ressintetizar o ADP em ATP. Então, o músculo ele vai pegar a reserva de creatina-fosfato e vai passar esse fosfato da creatina para o ADP, ressintetizando o ATP. A característica desse sistema anaeróbio alático é que você tem a energia, você tem a síntese de energia muito rápida. Ela é cerca de 8 vezes mais rápida do que o sistema aeróbio. Mas ela tem também como característica, mas é uma desvantagem, é que ela tem um baixo estoque. Então, juntando aquele estoque de ATP e juntando o estoque de creatina fosfato, na atividade física de altíssima intensidade, esse estoque de energia dura em torno de 20 a 25 segundos somente. Depois de 20 segundos, se continuar requisitando essa alta demanda energética, então a atividade física de alta intensidade, o músculo vai entrar em fadiga, porque ele não vai ter mais energia, a gente não vai conseguir mais fazer o movimento. Esse tipo de sistema de obtenção de energia ele é muito utilizado, por exemplo, na musculação, onde você tem uma alta intensidade, ou, por exemplo, corrida de 100 metros, a famosa 100 metros rasos, onde são atividades que duram ali 10 segundos, 15 segundos, então você usa esse sistema para fazer a ressíntese de ATP. Depois desse tempo você entra em fadiga, você não consegue sustentar essa altíssima intensidade porque o corpo não consegue ressintetizar
ATP numa velocidade tão rápida como você está gastando. Então entra em fadiga. Durante o repouso, quando você utiliza a musculação, por exemplo, ou os 100 metros rasos, durante o repouso a molécula de creatina ela é ressintetizada, na verdade a molécula de creatina fosfato é ressintetizada, né? O fosfato ele é religado à creatina, formando creatina fosfato, e então você vai conseguir fazer novamente o exercício depois de um tempo. Por isso que é importante fazer o descanso na musculação. Então, durante a primeira série, você gasta toda a creatina fosfato, você tem um tempo de descanso, e nesse tempo de descanso a molécula de creatina fosfato é ressintetizada, e depois você faz a segunda série gastando-se creatina fosfato novamente. Depois você descansa e faz a sua terceira série. Então, o descanso na musculação ele é importante, além de questão de preservação, de não fazer lesão no músculo, ele é importante para dar energia. Muitas pessoas, quando começam a fazer musculação, elas começam a fazer com uma altíssima intensidade a primeira série, acham que estão bem, porque ainda tem um pouquinho de estoque de energia, não descansam tanto, quando vai fazer a segunda já não consegue fazer toda a série na mesma intensidade. E quando vai para a terceira série, às vezes consegue fazer a metade. Na metade já está o músculo cansado, que significa que o músculo ele não tem energia para fazer o movimento. Então, o descanso ele é importante. O segundo sistema que a gente tem é o sistema anaeróbio lático. Então, se a demanda energética continua na atividade física, então você gastou aqueles 20 segundos em alta intensidade, agora eu estou falando de alta intensidade, não em altíssima intensidade. Então, ainda é uma intensidade de exercício alta. Então você acabou com o estoque de creatina fosfato, mas depois de 20, 30 segundos, o corpo consegue atingir um outro pico de sistema de produção de energia, que é o sistema anaeróbio lático. Então ele demora um pouquinho para iniciar. É por isso que em atividades de altíssima intensidade a energia acaba, porque o sistema anaeróbio lático não consegue ainda produzir uma quantidade de energia autossuficiente para sustentar a atividade física. Então, nas atividades físicas de alta intensidade, então, por exemplo, corrida de 200, 400 metros, por exemplo, usa-se então o sistema anaeróbio lático. Então, esse sistema ele utiliza a via glicolítica como método de produção de energia. Lembrem que o rendimento da via glicolítica ela produz 2 ATPs. Na verdade, ela produz 4, mas como ela gasta 2, como resultado, a gente tem a produção de 2 moléculas de ATP. Essa via glicolítica, essa produção de ATP, ela é rápida, porém, ela não tem um alto rendimento. Então, a quantidade que você consegue produzir não é tão alta assim. Uma característica da via glicolítica, para que ela possa funcionar, precisa estar disponível uma quantidade suficiente de NAD. Durante a via glicolítica, o NAD ganha elétrons se transformando em NADH. Esse NADH iria lá para a cadeia de transporte de elétrons para fazer a molécula de ATP. Porém, como a demanda energética ela é muito rápida, não daria tempo para que esse NADH vá para a cadeia de transporte de elétrons produzir ATP pela via oxidativa, pela via que necessita de oxigênio. Então, o que vai acontecer? A própria célula vai pegar esse NADH e vai passar esse elétron, esse hidrogênio, para o piruvato, que é a molécula final da via glicolítica. Quando o piruvato recebe o hidrogênio do NADH, ele se converte em ácido lático, ele se converte em lactato. Quando, então, esse NADH, esse hidrogênio passa para o piruvato, essa molécula se transforma novamente em NAD+. Esse NAD+, volta lá para a via glicolítica para ser utilizada. O NAD ele é utilizado lá na transformação do glicerol-deído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Se eu não tiver NAD, essa é uma das etapas-chave de controle da via glicolítica. Então, a minha via glicolítica vai parar, eu paro de produzir energia. A característica, então, do sistema anaeróbio lático é que eu tenho energia rápida, não tão rápida quanto o mecanismo ATP-CP, mas ainda é uma energia rápida, e esse mecanismo consegue sustentar o exercício, consegue sustentar a atividade física intensa durante 2 a 3 minutos.
Então ela é utilizada em atividades de curta duração e alta intensidade. E é possível, claro, que com treinamento você consiga aumentar a quantidade de tempo, né, que esse sistema consegue sustentar o exercício. Mesma coisa no sistema ATP-CP, o treinamento faz você estocar um pouco mais de ATP, estoca um pouco mais de creatinofosfato, mas mesmo assim você não vai passar de 20 segundos do ATP-CP para 5 minutos, isso não acontece. Mesma coisa aqui, você não vai passar de 2 a 3 minutos para 10 minutos utilizando esse sistema, vai ter um pequeno aumento. Isso pensando num atleta, isso sim é um aumento considerável, já que ele tem essa energia para poder ganhar a sua prova. Mas para praticante de atividade física, isso pouco importa, né? Não tem muita importância assim. Outra característica desse sistema é o baixo rendimento. Vocês viram que a via glicolítica ela não produz uma alta quantidade de ATP. Ela produz rápida, mas não em grande rendimento. Então, se você faz atividade física com uma intensidade moderada por longo período e é uma intensidade onde ela é constante, ela é moderada, mas é constante, e é uma atividade física de longo período, o organismo começa a utilizar então o sistema aeróbio para fazer a ressíntese de ATP. Nesse sistema, você tem então um mecanismo completo de obtenção de energia que a gente estuda lá na bioquímica. Você tem a via glicolítica, você tem o ciclo de Krebs e você tem a cadeia de transporte de elétrons. Então, lá na cadeia de transporte de elétrons, você acaba utilizando o oxigênio como o aceptor final desses elétrons, se transformando em água, e como consequência você tem então a síntese da molécula de ATP. Esse sistema aeróbio ele demora cerca de 3 minutos para atingir o seu ápice e manter o seu platô, manter numa síntese constante. Então é por isso que esse mecanismo ele só é utilizado em atividades físicas de intensidade moderada. Porque se você tiver uma intensidade muito alta, como a gente já viu, o corpo não consegue sustentar a atividade física nem utilizando o mecanismo ATP-CP, nem utilizando o mecanismo anaeróbio lático. E aí o corpo entra em fadiga depois de 3 minutos. Então, quando você começa a atividade física, como por exemplo uma corrida, uma maratona ou o próprio trote de corrida, você começa, então, demora ali 3 minutos para esse sistema funcionar. Os outros sistemas dão conta de suprir a demanda, já que a intensidade ela é moderada, e depois o sistema aeróbio começa a ser o sistema principal de fornecimento de energia. Na intensidade moderada, o fato de você usar o oxigênio, o fato de você usar a cadeia de transporte de elétrons, você consegue manter, então, a ressíntese de ATP por longos períodos. Teoricamente, você consegue fazer, então, atividade... Teoricamente, não. Se você manter a atividade física em intensidade constante, moderada, você consegue manter a atividade física até acabar o estoque de energia do seu corpo. Tá? Então, você consegue permanecer fazendo essa atividade por longos períodos. Entretanto, você acaba desidratando, então você acaba transpirando. A gente vai falar mais sobre isso numa aula específica, como funciona e como a desidratação ela impacta para desempenhar a atividade física. O aumento da temperatura corporal, a gente vai falar isso também em outra aula, como isso prejudica na síntese de ATP, no funcionamento do organismo, tem um aumento da temperatura. E a diminuição de carboidrato, ou seja, a diminuição de energia, vai fazer esse rendimento cair. Então, por mais que o sistema consiga manter a atividade física funcionando por longos períodos, você tem outros fatores que vão interferir nesse mecanismo. E um deles é a quantidade de carboidrato disponível para fazer atividade. Se você não tem carboidrato, você não faz a via glicolítica, você não faz, então, todo esse mecanismo de obtenção de energia funcionar. O papel do carboidrato, proteínas e lipídios na atividade física, a gente vai falar também em uma aula um pouco mais para frente, na próxima aula, na verdade, e a gente vai ver como é que esses macronutrientes se comportam e se correlacionam. A característica do sistema aeróbio é que ela tem uma altíssima produção de energia, então você consegue sustentar a atividade física por longos períodos, desde que você faça essa atividade numa intensidade moderada e num ritmo estável, mas ela tem a característica também de demorar para produzir.
Então, quando a gente pega um gráfico e coloca os 3 mecanismos de obtenção de energia, a gente tem então a creatina fosfato, a gente tem 100% da contribuição dela na atividade física nos primeiros 20 segundos, né, 10, 15 segundos. Com 20 segundos, você já tem quase 25% só do seu estoque, porque você foi utilizando, e com cerca de 30 segundos você já acabou, então você não tem mais creatina fosfato, mas em torno aqui de uns 20 segundos você já tem a via anaeróbia lática funcionando. Então com 30 segundos, quando o estoque aqui acabou, você já tem praticamente atingindo o pico de produção pelo sistema anaeróbio lático. Se você continuar fazendo atividade física, esse sistema não consegue ter uma demanda de produção, então ele vai cair, mas depois aqui de 2 minutos e meio, você já tem agora o sistema aeróbio funcionando. Então é ele que vai dar a maior parte da energia produzida na atividade física. Mas uma coisa que é importante também ressaltar é que o corpo consegue alterar entre o metabolismo oxidativo, o metabolismo aeróbio, para o sistema anaeróbio dependendo da demanda energética. Vamos supor, todo mundo aqui já viu aquela corrida famosa que acontece em São Paulo, que é a corrida de São Silvestre. A corrida de São Silvestre ela tem uma subida que ela é bem famosa, que ela sobe uma avenida chamada Brigadeiro. Avenida Brigadeiro. Ela é bem inclinada. Então imagine uma pessoa que está correndo a prova. Ela está indo numa intensidade moderada e num ritmo constante. Então ela está usando o sistema aeróbio. Porém, quando começa a subida, ela tem que manter o mesmo ritmo, senão ela vai ser passada pelo concorrente e ela perde a prova. Então o que vai acontecer? A demanda energética vai aumentar muito, porque ela está começando a subir a Brigadeiro, e como a gente já viu, ela aqui o sistema aeróbio não consegue produzir energia muito rapidamente. Então a demanda aumentou muito rapidamente, mas o sistema não consegue suprir. Então o que vai acontecer? O corpo vai começar a utilizar a via anaeróbia lática para a produção de energia ali na subida, porque a demanda aumentou muito. Esse corredor, quando ele terminou de subir a avenida, ele entra na Avenida Paulista. A Avenida Paulista ela é uma avenida que ela é uma reta. O que vai acontecer? Essa demanda que estava muito, muito alta na subida, ela não vai ser tão alta assim, porque você entrou numa avenida que ela é reta. Então, a via da anaeróbia lática ela começa a cair novamente. Então, o corpo não começa mais a utilizar esse sistema, ele começa a utilizar o sistema aeróbio novamente. Lá no final da prova, se tiver 2 pessoas que estão para ganhar, estão concorrendo, então, novamente, essa demanda energética vai aumentar, porque está na linha de chegada, não vai dar conta o sistema aeróbio de produzir energia, então ele entra novamente no sistema anaeróbio lático. Então, o metabolismo entre aeróbio e anaeróbio lático, ele pode, durante uma prova, durante uma atividade física, ele ficar alternando quem é o mais responsável por dar o seu principal meio de produção de energia. O creatina fosfato ele não entra nessa porque você acabou, o estoque acabou, você acaba não utilizando. Você só refaz esse sistema aqui, o creatina fosfato, novamente, você tem a ressíntese da creatina fosfato somente no repouso. Tá? Então, durante a atividade física de longa duração, você altera entre o oxidativo, o sistema aeróbio e o sistema anaeróbio lático. Então depende da demanda naquele momento, certo? Bom, essa aqui foi a nossa revisão da aula sobre metabolismos energéticos envolvidos na atividade física. Lembrando novamente que essa aqui é uma aula de revisão. Todos os detalhes, a parte mais completa, ela está disponível na sala de aula virtual. Caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueça de colocar no tópico específico para dúvidas lá na sala de aula virtual. E por hoje é só. Bons estudos para vocês!